está queimando meu coração. Esse louvor, essa ministração que a Karina fez aqui, essa ministração desse sua presença, acho que é muito pertinente para o dia de hoje para mim, sabe? Hoje eu tive uma experiência com Deus e foi bem bacana que não foi uma experiência minha, foi uma experiência nossa. Posso falar da sua parte também? Contar ou você ia contar depois? Sobre a presença de Deus, irmãos. A presença de Deus não é algo para a gente só saber dela. A gente precisa perceber a presença. A gente sabe dela. A gente sabe que Deus é um Deus onipresente. Ele está. Ele é um Deus Emanuel, Deus contigo. A gente sabe que está escrito na Bíblia: eu estarei com você todos os dias da sua vida. A gente sabe disso, não sabemos? Nós sabemos, né? Agora, entre saber e ter a experiência real de senti-lo, de percebê-lo, e sentir, às vezes a gente fica meio com o pé atrás de sentir, porque parece uma emoção, mas não. É o perceber a presença dele. Hoje pela manhã, eu fui atender um cliente em Jundiaí, cedo, saí daqui, era 7 e pouquinho, e coloquei lá um louvor, uma playlist para ir daqui até lá pensando, meditando. Ontem até a gente estava na mesa de casa, a Andresa perguntou, ela fez uma pergunta assim: você orou sobre determinado lugar que você vai? Aí a gente brincou na mesa assim, falou assim: você acha que também todo lugar que eu vou lá, Deus, eu posso ir lá? Mas na verdade, aí eu respondi: a verdade é que eu oro o tempo todo. A gente precisa orar muito, a gente tem que orar o tempo todo. Porque orar muito, irmãos, fala de performance. Eu fico 2 horas de joelho. Não, agora orar o tempo todo, o que Paulo diz é o tempo todo você está em espírito. Você não precisa escute, preste bem atenção. Seja maduro para ouvir isso. Não significa que se você não está de joelho no chão, você não está orando. Ou se você só ora quando você põe o joelho no chão, está errado. Nós temos que orar o tempo todo. O tempo todo tem que ser uma oração. O tempo todo eu estou falando com Deus. E de verdade, irmãos, eu me vejo assim. Eu me vejo, sabe, o tempo todo pensando nas coisas de Deus. Se eu vou fazer uma coisa, eu quero perceber se Deus está se encaixando naquilo, se não está, se aquilo tem a ver com Deus, se não tem a ver com Deus, se Deus estaria naquela situação ou não. Enfim. Mas eu estava nesse momento de oração no carro pela manhã e louvando a Deus, e louvando mesmo. Eu acho que as pessoas que estavam passando por mim deviam falar: vixe, esse cara fumou logo cedo, né? Mas de repente, pastora Margarete, de repente, Adriano, de repente, percebi que ele estava ali. De repente, sabe, foi como se eu tivesse olhado para o lado. Eu não vi nada. Eu percebi, mas foi como se eu tivesse olhado para o lado e perceber que tinha alguém sentado ali do meu lado. E Deus começou a falar comigo, e eu comecei a chorar no carro, e Deus começou a falar comigo, e ministrar o meu coração, e eu comecei a gritar dentro do carro, a dar essas batidas de palma, que de vez em quando, né, vocês veem que eu gosto de dar umas batidas de palma assim. Aí que o pessoal deve pensar: mano, esse cara deve estar indo direto para a clínica, não é possível. Mas, irmãos, eu quero dizer que eu percebi, ele estava comigo hoje de manhã, dentro do carro, de uma forma diferente. E, irmãos, aí na hora do almoço, estava lá no restaurante, aquela correria e tudo, não sei o quê. E aí a Andresa tinha pedido para eu almoçar com ela, mas não tinha como eu almoçar com ela. E aí eu comecei a falar com ela, um pouco depois ela falou assim: mas não tem problema que você não veio, eu recebi visita. Hoje, eu não estou em casa.
Eu falei, quem está aí? Aí ela mostrou, irmãos, a mesa posta. Sim, Jesus veio almoçar comigo hoje. Eu não estou sozinho, Ele está aqui nessa manhã, aqui em casa. Desde que eu acordei, eu percebi que Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu falei, uau, que experiência, eu tive essa experiência hoje de manhã no carro. Eu falei assim, mas Ele ainda está aqui. Irmãos, Deus, Ele quer que a gente viva isso todos os dias. Posso te dizer uma coisa, irmão? Ele está aqui. Ele está aqui, Júlio. Ele está aqui, Dedê. Ele está aqui. Feche seus olhos por um momento, irmão. Feche seus olhos, por favor. Perceba, Ele está aqui. Ele está aqui. Sinta Ele tocar em você aí. Ele está aqui. Jesus, abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos te ver. Os nossos ouvidos espirituais para que a gente possa te ouvir. Toca-nos, Jesus. Toca-nos. Toca-nos. Jesus. 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 Aleluia. Irmãos, eu queria que você pudesse ouvir essa palavra nessa noite no Espírito. O tema dessa noite é: seja forte e corajoso. Diga assim: seja forte e corajoso. Abra sua Bíblia comigo em Josué, no capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 7. Vem para dentro. Tá frio aí, filho. Vem para dentro. Eu te amo, irmão, que tá de guardião lá hoje. Vamos ler o capítulo, desde o versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem. Eu darei a vocês todo o lugar que pisarem. Conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates ao leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Escute, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro.
assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ô, irmão, a nossa jornada, a nossa vida é uma jornada de muitos desafios. Vou repetir. A nossa vida, ela é uma jornada de muitos desafios. E Josué, aqui nesse contexto que nós lemos, ele estava diante de um grande desafio da sua vida. Para quem não sabe, Josué, ele era, como nós lemos, o auxiliar, o braço direito, vamos dizer assim, de Moisés, que estava conduzindo esse povo durante os 40 anos no deserto. Esse Moisés que foi diante do faraó, que foi usado por Deus diante de faraó. Agora, Josué, que era um homem que estava ali, entre aspas, de coadjuvante. Agora, quando Moisés ele morre, quando Deus tira Moisés daqui, o Senhor vai até Josué e dá instruções para ele. E nós sabemos, irmãos, que ele herdou a incumbência de levar o povo hebreu até a terra prometida. Irmãos, imagina só, que desafio era esse? O povo ficou 40 anos pelejando no deserto para chegar até essa terra prometida e não chegaram. Tem vários poréns e por que eles não chegaram. E não é sobre isso. Mas agora quando eles estão ali prestes a pisar naquele lugar, irmãos, essa incumbência, essa herança cai sobre a vida de Josué. Um grande desafio estava diante dele. Agora presta atenção, irmãos, porque isso era um grande desafio? Era um grande desafio em vários aspectos. Primeiro, um desafio de estar diante de um povo. Que desafio, irmãos. Primeiro desafio, agora eu que vou estar na frente de todos esses milhões de pessoas. Isso é um desafio inimaginável, irmãos. Imagina de uma hora para outra alguém chegar para você e falar assim, agora você vai comandar, você vai estar à frente do estado de São Paulo. É um desafio. Não era qualquer situação. Segundo, irmãos, não era simplesmente conduzir esse povo, mas seria momentos de grandes batalhas contra inimigos. Porque não era só falar, povo, vamos por ali. Não, quando eles entrassem na terra, quando eles chegassem naquele lugar, eles teriam batalhas para travar, literalmente guerras para guerrear. Então era um desafio agora de ser um comandante de guerra. Então ele tinha que assumir essa postura e esse desafio. Não era só conduzir, era conduzir e comandar. Terceiro lugar, irmãos, não era somente um desafio de movimentar o povo geograficamente, mas era um movimento espiritual que estava acontecendo ali. Por quê? Porque estava diante de uma palavra de Deus. E tudo que está diante de uma palavra de Deus se torna uma movimentação espiritual. E
quarto e não menos importante, foi um propósito estabelecido pelo próprio Deus. Era o desafio de obedecer a Deus. O desafio de obedecer a Deus. Então, irmãos, quando ele está diante desse desafio, o que o Senhor diz para ele? Josué, seja forte. Josué, seja corajoso. E nós lemos aqui, irmãos, o texto que nós lemos, eu ia ler um versículo, mas nós lemos mais. O Senhor, ele fala 3 vezes isso para ele. 3 vezes o Senhor diz para ele, seja forte. Seja corajoso, você vai precisar ser forte e você vai precisar ser corajoso. E sabe, irmãos, trazendo para nós, e me perdoa a forma de falar, às vezes a gente acha que a vida, ela vai ser uma manteiga. Às vezes, irmãos, a gente recebe a gente herda, nós somos herdeiros de Cristo, sim ou não? Nós somos herdeiros de Cristo, assim como Moisés, como Josué, ele herdou algo de Moisés, nós herdemos. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Só sabe qual que é o problema? É porque nos venderam uma ideia de que ser herdeiro de Cristo, irmãos, é manteiga. Olha, agora você não vai, agora Deus vai fazer tudo por você. Agora vai ser assim, irmãos, e não é assim. Não é uma realidade, irmãos, a vida não é isso. A nossa vida, ela é feita de desafios. Outro dia, nós estávamos aqui no discipulado de homens, e eu fiz uma brincadeira com o Felipe. Falei, eu recém-casado, tal. Eu olhei para o pastor João e falei assim, pastor João, eu conto ou o senhor conta? O que é uma vida de casado? O pastor João falou assim, deixa ele descobrir. Por quê, irmãos? Porque às vezes a gente casa e acha que, olha, casamento, ai que lindo. Né? A primeira coisa que acontece é a noiva chegar em casa, tirar o vestido e jogar tomar um banho, acabou, irmão. Acabou a brincadeira. Né? Acabou a brincadeira. E assim por diante, né? Aí a esposa vai lá, deita com o cara. E, meu Deus, ele ronca. Nossa. Você pediu uma piada, né, cunhado? Eu vou fazer o quê? Você pediu uma piada. Não, cara. Geis herdou todo o ronco do mundo. Meu Deus, de verdade. Verdade mesmo. Meu Deus. Não, é verdade. Não dá pra chamar pra dormir em casa. Não dá pra chamar. Enfim. Mas a vida, irmãos, a gente acha que a vida é uma moleza. E a vida não é uma moleza, sabe? Eu quero dizer, a gente precisa entender que a jornada da vida cristã vai muito além de desafios de ordens naturais ou físicos. Entra também no âmbito espiritual. A vida do cristão é um desafio. Principalmente nesses dias de hoje, a nossa vida ela é um desafio, irmãos. Além das lutas naturais que nós enfrentamos, nós também teremos lutas sobrenaturais. Lutas sobrenaturais. E nós precisamos entender que isso é uma realidade na vida cristã. Irmãos, quando você se alistou para o exército de Cristo, você não se foi livre de uma luta, você acabou de ganhar mais uma luta. Sabe por quê? Escuta, presta atenção que eu quero tentar desenhar isso para você. Quando você não entregou a sua vida para Cristo, você é uma pessoa morta espiritualmente. Você é uma pessoa o quê?
morta espiritualmente. Morto luta? É o que a Bíblia diz, que é morto espiritualmente. Morto não luta. Agora, quando você ganha uma vida espiritual, quando você ressurge em Cristo Jesus para uma vida nova, irmãos, o vivo começa a ter luta. E para essas lutas, para essas batalhas, para ter uma vida cristã, para ser um cristão que vai adiante, você vai precisar do quê? Ser forte e corajoso. Nós precisamos ser fortes e corajosos. Porque qual que é a direção de Deus diante dos desafios? Seja forte e corajoso. E essa é a palavra de Deus para nós hoje. Seja forte e corajoso. Então, irmãos, eu quero destacar com você nessa noite esses 2 pontos. Ser forte e ser corajoso. Então, irmãos, ser forte. Primeiro, ser forte. Ser forte vai muito além de algo físico. É uma postura espiritual. Ser forte vai muito além de algo físico. Ser forte é uma postura espiritual. Ser forte não é ausência de fraqueza. É não parar de lutar, mesmo em momentos de fraqueza. Ser forte, irmãos, não é ausência de fraqueza. É não parar de lutar, ainda em tempos que você se sente fraco. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus aí. Olha o que diz a palavra, irmãos. Isaías 41:10. Escute, nós precisamos de que força? Que força que nós precisamos? Nós precisamos da força que vem de Deus. Isaías 41:10 diz assim: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Quem? Eu o fortalecerei e o ajudarei com a minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Tem algo de Deus para a minha vida. Tem algo que Deus coloca em mim. E o que Ele coloca em nós? A força dEle. E olha o que Ele está dizendo aqui. Não tenha medo, pois eu estou com você. Ah, meu Deus. Sabe, irmão, ser forte não é se garantir. Escute isso. Deus, Ele é presente nas nossas vidas. Deus, Ele é presente nas nossas vidas. E é isso que nós precisamos tomar posse. Nós precisamos tomar posse dessa presença de Deus na nossa vida. Por quê, irmãos? Porque é dele que nós precisamos. É dele que nós dependemos. Não é errado estar fraco. Errado é se entregar à fraqueza. Errado é a gente se entregar à fraqueza. Irmãos, para e pensa. Por que o Senhor diz seja forte? Ele não diz seja forte para quem é forte. Porque quem é forte já é forte. Quando uma pessoa se entrega à fraqueza, irmãos, ela fica com medo e desanima. Nós não podemos nos entregar à fraqueza, irmãos. O que é se entregar às fraquezas? É se entregar nos dias maus. Você vai ter dias maus. Nós vamos passar por dias maus. E isso, irmãos, está tudo bem. Faz parte da vida. A chuva e o sol, ela vem sobre o justo e o injusto. Agora, irmãos,
A nossa postura espiritual diante dessas circunstâncias vai mostrar se nós somos fortes ou fracos. Então, irmãos, nós precisamos nesses dias ter pessoas que não se entregam. Deixa eu falar uma coisa para você, não se entrega. E sabe o que o diabo quer, irmãos? Ele quer que você se entregue. É Deus quem fortalece o fraco, irmãos. Ei, é Deus que fortalece o fraco. Olha o que está escrito em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que faz o quê? Me dá coisas. Jesus nos dá coisas? Não. Me dá forças. Aqui, irmãos, era um momento que Paulo estava passando por um grande desafio. Aliás, a vida de Paulo foi um grande desafio. Um enorme desafio foi a vida de Paulo. Paulo, nos dias de hoje, não teria crédito dentro da igreja, pastor João. Hoje eu compartilhava com a Nath, né, Nath? Paulo escreveu essa carta de dentro da cadeia. A igreja hoje, ele fala, você está louco, Paulo é um bandido. Mas, irmãos, o que Paulo está passando? E se você ler o contexto anterior dessa fala de Paulo, ele vai falar assim, eu aprendi a ter fartura, passar necessidade, ter fome, ter isso, ter aquilo aí. Mas ele fala, mas diante dessas coisas eu posso todas as coisas. Por quê? Porque eu sou forte? Não. Porque Cristo me dá forças. Ei, recebe a força de Cristo sobre a sua vida hoje. Ser forte, irmãos, não é ser poderoso. Ser forte é ser dependente da força de Cristo. A nossa força, irmãos, está no poder de Deus. Você está entendendo isso hoje, irmão? Mas aonde está minha força? Minha força está no poder de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim, uma palavra final. Sejam fortes no Senhor. Sejam fortes no Senhor e no seu grande poder. Irmãos, eu penso que nós estamos dias que nós precisamos nos colocar em uma posição de viver experiências com Deus. Eu vou repetir. Nós estamos em dias que nós precisamos nos colocar numa posição de ter experiências com Deus. E isso é se fortalecer no Senhor. E isso é depender da força de Deus. Então, irmãos, como eu disse aqui, a gente não precisa orar muito. A gente precisa orar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Nós lemos o texto. O que o Senhor diz para Josué? Josué, medita. Medita nessa lei, medita nessa palavra, medita neste livro. Quando? Dia e noite. Dia e noite. Sabe, irmãos, qual é o desafio que você tem enfrentado nesses dias e como você tem se comportado diante desses desafios? Eu vou largar, eu vou abandonar tudo. Isso é coisa de gente fraca. Irmãos, eu sei que isso pode soar um pouco agressivo, mas é a realidade espiritual. E o Senhor não te chamou para ser essa pessoa. O Senhor diz para você assim, seja forte.
Deus, mas eu não tenho forças. Eu sei que você não tem. Por isso eu estou dizendo para você, seja forte, se fortaleça em mim. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Está na hora de você e eu, nós experimentarmos o poder de Deus. Ei, meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Não se conforme com o evangelho natural. Não, porque o evangelho nunca vai ser natural. O evangelho é algo espiritual. Não se conforme com o evangelho intelectualizado, não. Nós precisamos viver a força e o poder de Deus na nossa vida. Deus é um Deus que ainda faz. Deus é um Deus que manifesta no sobrenatural na minha e na sua vida. Agora, como eu disse no início, força, ser forte, não é algo físico, mas é uma postura espiritual. Se você quer ser forte fisicamente, o que você vai fazer? Eu vou entrar na academia, eu vou tomar uns suplementos, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado, e aí você vai e treina e fica forte, fica maromba. Só que, irmãos, a gente quer ser forte espiritual, escutando mensagens de 40 segundos na internet. Nós queremos ser fortes espirituais sem ler a Bíblia. Nós queremos ser fortes espirituais sem jejuar. Nós queremos ser fortes espirituais vindo na igreja uma vez por mês, uma vez por semana ou 2 vezes por semana. E o que o Senhor fala para o Josué? Josué, medita nisso de dia e de noite. Não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça, não se esqueça. Quem está me entendendo nessa noite, dá um glória a Deus aí. É uma noite do Senhor exortar a nossa fé, exortar a nossa postura espiritual. Você vai lutar suas guerras, irmãos. Eu não vou lutar suas guerras. Eu vou lutar as minhas guerras. A vida é feita de desafio. E posso te contar uma história? Quando você venceu um, apareceu outro. Mas até quando você vai ceder na sua vida espiritual? Por que o Moisés não entrou na terra prometida? Porque ele foi carnal. Um homem que viveu experiências com Deus maravilhosas, agiu como um homem carnal e não entrou na terra prometida, porque o Senhor falou, fale a rocha. E ele foi lá, ele fez o quê? Ele bateu na rocha. Ele cedeu naquele momento. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, não dá tempo de ceder. Posso ouvir um amém? Não dá tempo de ceder, irmãos. Não dá tempo. Hoje eu estava conversando ali com a Andresa ali em cima. No momento que eu estava preparando a palavra, ela falou assim, amor, a gente não pode baixar a guarda. E nós estamos falando de coisas espirituais. Não dá tempo de baixar a guarda, irmãos. É como uma luta. É como uma luta. Você já deve ter assistido uma luta. Uma luta de MMA, irmãos. A pessoa está lá, ela vacilou, ela pum. Já era. Já era. E até quando a gente vai ceder na nossa vida espiritual? Ceder à fraqueza. Pastor, mas eu estou fraco. Ok, irmãos, é para você mesmo essa palavra. Seja forte. Mas pastor, eu não estou conseguindo. É para você mesmo essa palavra. Tem que conseguir. Posso falar uma coisa? Tem que conseguir. Não tem outro caminho. Tem que conseguir. Tem que conseguir. Essa é uma palavra, irmãos, totalmente diferente do que eu costumo ministrar aqui, mas é uma palavra para nós nos encorajarmos, para nós nos exortarmos, para a gente se colocar de pé.
Como você vai enfrentar as batalhas do seu casamento? De maneira carnal? Como você vai enfrentar as batalhas com seus filhos? De forma carnal? Quando eu falo de carnal, irmão, não estou falando de pecado, porque a gente, coisa carnal é pecado. Não, irmãos, carnal você vai resolver de forma natural. Você vai deixar a palavra de Deus de fora disso. Você vai deixar a oração de fora disso. Você vai deixar uma postura espiritual de fora disso. Como que você vai vencer na sua vida financeira? De forma carnal ou de forma espiritual? Você vai deixar Deus, vai continuar deixando Deus de fora da sua vida financeira? Ser próspero não é não ter problemas financeiros. Ser próspero é ser sustentado por Deus, mesmo quando você estiver com problemas financeiros. É você chamar Deus para essa área da sua vida. Quem você está entendendo aqui? Você está entendendo? Então seja forte nessa área. Ser forte espiritualmente é não deixar Deus de fora. Você vai deixar Deus de fora da sua vida profissional? Até quando? Você vai ceder. Deixa que isso aqui eu resolvo. Irmãos, ou a gente é ou a gente não é. Você imagina, irmãos, o Moisés que chegou para Deus e falou assim, se o Senhor não for, eu não vou. Aí, beleza, Deus foi. Aí quando chegou lá no meio do caminho lá, Deus falou para ele, faz de um jeito, ele fez de outro. O que adiantou ele falar para Deus ir? Eu vou, isso, mas você não obedece. Eu vou, mas você não faz o que eu mando. Você está entendendo, irmão? Caiu o negócio aqui. Pronto. Quem sabe faz ao vivo, irmão. Então eu quero, irmãos, que você medite nessa palavra, Filipenses, posso todas as coisas por meio daquele que me dá força. Caiu de novo, vou pôr no bolso. E Efésios 6, sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Eu oro que você possa viver o poder de Deus na sua casa, que você possa viver o poder de Deus no seu casamento, que você possa viver o poder de Deus com seus filhos, que você possa viver o poder de Deus na sua vida financeira, na sua vida profissional, que você possa viver na sua vida emocional. Segundo lugar, irmãos, seja corajoso. Ser corajoso não tem a ver com uma autoconfiança, tem a ver com a dependência de Deus. Eu sou corajoso, eu consigo. Não, é Deus pode fazer. Eu tenho coragem de declarar que Ele é poderoso na minha vida. Ser corajoso não é não ter medo, e sim enfrentar os desafios mesmo com medo. Eu estou com medo, mas eu vou. Por que eu vou? Por que eu vou? Por que eu vou enfrentar isso? Ele está comigo. Mas eu estou com medo. Mas Ele está comigo. É gigante, mas Ele está comigo. Você lembra Davi e Golias? Antes de Davi e Golias era Golias e os medrosos. Essa é a realidade, irmãos. Não, você está maluco, Davi, olha o tamanho dele, ele mata as pessoas que nem mata cachorro. Não, Davi, esse cara não dá. Ele falou, eu sei que não dá. Eu sei que não dá, Osmar. Eu sei que não dá, Ana. Não dá mesmo. Eu não consigo nada. Mas tem alguém que está comigo que consegue. Ô Davi, você não tem medo? Lógico que eu tenho medo. Mas tem alguém comigo. Tem
alguém comigo. Então, irmãos, nós precisamos do quê? Nós precisamos de coragem para esperar o agir de Deus. Nós precisamos de ter coragem para esperar o agir de Deus. Não, o gigante vai te matar. O gigante tem uma lança muito poderosa. Mas eu não estou aqui em meu nome. Não sou eu. É Ele em mim. Não sou eu, é Ele em mim. Quem que você pensa que eu sou? Você acha que eu sou um cachorrinho para você vir com pedra nas mãos? Você é um incircunciso. Eu não vou em meu nome, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Escute, irmãos, nós precisamos ter coragem de esperar Deus fazer e Deus agir. Salmo 27, no capítulo 14, diz assim. Salmos 27, versículo 14, diz assim: espere pelo Senhor. Seja valente e corajoso. Sim. Espere pelo Senhor. Você tem coragem de esperar em Deus? Você tem coragem de esperar o agir de Deus? Não, eu vou fazer, eu vou resolver. Espere em Deus. Irmão Josué, vamos voltar para Josué. Ô Deus, espera aí. Vamos mandar um pessoal para ver lá o que tem lá? Acho melhor, vai lá. Aí volta os 7 espias. Ah, rapaz. Cara, a terra é boa. Lá tem uns cachos de uva que precisa carregar em 2. A terra é muito boa mesmo. Mana, leite e mel mesmo. Rapaz, eu vi tanta plantação de figo. Eu vi tanta plantação de tâmaras, leite e mel. Não é leite de vaca nem mel de abelha. Mel de tâmara e leite de figo. Tem mesmo? Rapaz, tem irmão, 40 anos do deserto. Seco. Sem ver nada. De repente eles chegam no lugar e vê um monte de tamareira. Eles veem um monte de figueira. Rapaz, o lugar é bom mesmo. Eles veem cacho de uva, as videiras, cacho de uva que tinha que carregar em 2. Só que eles veem além disso. Tem gigante. Tem luta. Tem guerra. Tem desafio. E aí eles voltam com a boa notícia. Não vai dar, não. Não vai dar. Não tem como. Os caras são grandes. A gente é como gafanhoto perto desses caras, eles são enormes. É melhor a gente abandonar a promessa de Deus? Não é melhor a gente abandonar os planos de Deus? Você está aqui ou não? Acho que é melhor eu abandonar. Vou abandonar. É mais fácil abandonar. Fala a verdade para os seus irmãos. É mais fácil desistir, Karina. É mais fácil desistir. É mais fácil falar, quero problema, é coisa nenhuma. Vou picar o pé em tudo e ó. Vou abandonar. Mas aí tem 2 que falam, vem cá. É verdade. Tem gigante. Tem problema.
Imaginando, foi Josué e Caleb, né? Foi Josué e Caleb, né? Que um olha para o outro e fala, viu? O que Deus disse? O que Deus disse? O que Deus disse? Que a terra é nossa. Então subamos e possuamos a terra. Sabe o que diz? Ô galera, coragem. Por quê? Porque Deus falou que está com a gente todos os dias. Ele falou que aonde a gente botar o pezão, Ele vai dar pra gente. Então pode ter gigante, pode ter problema, Antônio, pode ter desafio, pode ser não ser fácil, pode ser suado, mas Deus falou que é nosso. Então isso me basta. Coragem, a coragem que nós precisamos é de estar posicionados, esperando o que Deus vai fazer. É isso que nós precisamos. Irmãos, eu vou lá atrás, no deserto, não tem como não ir. Deus disse que ia tirar o povo das mãos de Faraó, e o fez. Eu fico imaginando o povo diante do Mar Vermelho. Eu fico imaginando o povo diante do Mar Vermelho. E aí Moisés já e aí? Qual que é o próximo capítulo da história? Aí Deus disse, Deus, e aí, e agora? O povo está reclamando, o povo está com medo. Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo, continue marchando. Mas Deus, só é água. Ele falou, você tem o que na mão? Você esqueceu do que tem na sua mão? É aquele mesmo bordão, irmão, que ele tinha jogado no chão e tinha virado serpente. Você esqueceu o que você tem na mão, cara? Levanta a mão sobre as águas. Levanta a mão sobre o mar. E aí, irmãos, imagina ali, galera, o mar ali, o povo, vamos lá, nada, e de repente, começa um vendaval. Irmãos, o de repente de Deus pode ser hoje na sua vida. O de repente de Deus pode ser hoje na sua vida. Mas está tudo fechado. É nessa hora mesmo que vem manifestação de Deus. É quando está tudo fechado, é quando está tudo ruim. É quando não dá, é quando as nossas possibilidades humanas se esgotaram. Então, irmãos, ter coragem, irmãos, é estar posicionado, esperando ver o que Deus vai fazer. Deus não diz para o valente ser corajoso, Ele exorta aquele que está com medo ser corajoso. Você entende isso? Ele exorta, irmãos, aquele que está com medo ser corajoso. O problema não é o medo, o problema, irmãos, é o acovardamento gerado pelo medo. Entendeu? O problema não é o medo. O problema é parar diante do medo. Posso falar uma coisa? Você está com medo? Vai com medo mesmo. Está com medo? Continua com medo mesmo. Permanece com medo mesmo. Permanece com medo mesmo. Eu estou com medo, vai que... Vai, irmão. Você tem uma palavra? Está de acordo com a palavra? Está diante daquilo que Deus disse? Está de acordo com a palavra de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Está dentro das Escrituras? Então vai, irmão. Faz. Age. Espera. E Deus ele vai se mover no momento certo e na hora certa. Você está entendendo, irmãos? Eu não estou entendendo nada. De verdade mesmo. Mas você está entendendo. O problema não é o medo. É se tornar um covarde diante do medo. Amém? Juízes capítulo 6, versículo 12. Nós conhecemos essa mensagem. O anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está com você,
guerreiro corajoso. Você conhece o contexto dessa história? Ele estava com coragem, Márcio? Gideão estava com coragem? Não, ele não estava com coragem. Gideão estava com medo. Gideão estava com medo. Como pode eu? Eu sou menor da minha casa, minha família é a menor. Eu não tenho condições nenhuma. Eu não tenho como, eu estou com medo. E talvez, irmão, se essa palavra está falando dessa forma nessa noite, eu realmente creio que talvez você está aqui debaixo de medo. E tem pessoas aqui talvez debaixo de um amedrontamento do diabo sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, irmãos, não tenha medo. Não tenha medo. Mas eu não consigo. Mas olha, o Senhor chega lá para Gideão, que estava com medo, e diz, chama ele de valente e corajoso. Guerreiro corajoso. Chama ele de valente. Sabe? Queria que você meditasse na sua vida hoje, no que isso faz sentido para você hoje. Lute as suas lutas. Guerreie as suas guerras. Para de se acovardar. Para de ser uma pessoa covarde. Para de ser uma pessoa que se entrega à fraqueza. Até quando você vai se entregar à fraqueza? Até quando você vai se esconder atrás de uma pseudo-fraqueza? Você é forte para os outros e fraco para você. Para os outros você diz, confia em Deus, mas você não confia. Para os outros você diz, não tenha medo, mas você está com medo, você está amedrontado. Uma pessoa sem coragem, uma pessoa fraca, ela fica estagnada. Volta a guerrear suas guerras. Volta a lutar suas batalhas. Volta a guerrear em oração. Não adianta ficar chorando, irmãos. Não adianta. Não é hora de você ficar chorando. É hora de você levantar como uma pessoa. Ai, mas Moisés morreu. Ai, pastor, mas aconteceu. Ah, pastor, irmão, não adianta. Sabe uma das coisas que eu tenho comigo, irmãos? Eu não fico chorando leite derramado, não, irmão. Eu não tenho tempo para ficar chorando pelo leite que derramou. Eu corro para trabalhar para comprar mais leite, irmão. O que derramou, já derramou. E tem gente que fica ali cultuando as suas derrotas, cultuando as suas desgraças, cultuando aquilo que não deu certo, cultuando o passado, cultuando, mas ele é assim, mas ela é assim, mas meu filho é assado, mas... Ei, para de ficar olhando pro leite que derramou! Para de cultuar as suas derrotas! Leite derramou! Calcula o prejuízo, rasga, meu irmão, e vai correr atrás. Seja forte, seja corajoso, vai dar a volta por cima. Não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Não é porque deu errado ontem, vai dar errado amanhã. Quem está me entendendo nessa noite? Quem está recebendo, em nome de Jesus, receba. Pare de ficar cultuando aquilo que não deu certo. Mas por que na outra igreja? Irmão, larga a outra igreja para trás.
Ah, porque naquele emprego, abandona aquele emprego para trás, deixa, ele já passou. Ah, mas aquela pessoa, deixa aquela pessoa para lá. Se aquela pessoa não tivesse me prejudicado, até quanto você vai ficar cultuando o que aquela pessoa fez com você? Quem está me entendendo? Dá um glória a Deus. Coragem, muda de estágio, vence esse ciclo, vai para cima, avança, adiante, igreja. Adiante. Irmãos, há pouco tempo atrás, eu investi um dinheiro num lugar que só me trouxe prejuízo. E chegaram para mim, quando eu fui entregar aquele lugar, falaram assim, mas olha o tanto que você investiu. Eu falei, eu vou continuar me afundando aqui, eu estou indo embora. Mas quanto você investiu? Não me lembro de quanto eu investi, já foi. Não deu, já era. Vou ficar ali, ai, o dinheiro que eu gastei aqui. Ai, se eu tivesse colocado esse dinheiro em outro lugar. Não, já errei, já cometi um erro. Agora é hora de acertar. Então seja forte, seja corajoso e vai para o próximo estágio. Vai para a próxima jornada. Quem está me entendendo aqui, dá um glória a Deus. Para de ficar cultuando o leite que derramou. Igreja. Deus está falando com você. Irmãos, você sabe, você cultua aqui, irmãos. Não é o tipo de palavra que geralmente eu prego, mas Deus, Ele quer estar falando isso com a gente hoje. E eu não estou falando de você está falando isso uma experiência pessoal. Não, irmãos, eu estou falando isso que é o que Deus tem para falar para a gente aqui nessa noite. Eia, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Vamos marchar, irmão? Vamos marchar. Vamos adiante. Seja forte. Seja corajoso. Porque o Senhor diz, eu não te deixarei. E não te abandonarei. Não te abandonarei. Ô, irmãos, isso para mim basta. Sabe o que para mim basta? Basta mesmo, de verdade. Não é o que eu tenho, é quem está comigo. E quem está comigo é o Senhor. Quem está com você 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 é o Senhor. Quem está com vocês é o Senhor. Quem está com você, minha irmã, é o Senhor. Isso basta. É o que me basta. Nós louvamos aqui tua presença. É o que me basta. Tua presença. É o que me basta. Não posso te falar? Seja forte. Seja corajoso. E você verá a mão de Deus. Mais uma vez. Mais uma vez. Coloque-se de pé no nome de Jesus. Eu sou obediente, eu vou ler novamente. Aumenta um pouquinho aqui para mim que eu não estou ouvindo nada aqui. Eu vou ler novamente. Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. E nós vamos encerrar com essa leitura. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Tem coisa que morreu. Para de ficar tentando ressuscitar o que já morreu. Seja forte. Seja corajoso.
e deixa o que morreu para trás. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Chegou a sua hora. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu lhe dou. Versículo próximo. Eu darei a vocês todo lugar que vocês pisarem, conforme prometi a Moisés. Desde o deserto do Neguebe ao sul, até os montes do Líbano ao norte, desde o Eufrates ao leste até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto você subir, enquanto você viver, ninguém será capaz de resistir. Sabe o que eu entendo com esse texto, pastora? Que Deus, Ele tem o controle da nossa vida e mais ninguém. Quando Ele fala, ninguém poderá te resistir, eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Se Deus é por nós, foi a palavra do domingo. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não deixarei. Recebe isso. Será que você pode dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor nunca vai me deixar, e o Senhor nunca vai me abandonar, nunca te deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá esse povo para tomar posse da terra que jurei aos seus antepassados. Seja somente forte. O que Deus precisa da gente, irmãos? Seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido. Em algumas coisas, não. Em tudo o que fizer. Relembre, quando? Continuamente, o tempo todo, os termos desse livro da lei. Medita nele, quando? De dia e de noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então, você prosperará e terá sucesso em tudo que você fizer. Esta é a minha ordem. Qual que é a ordem? Seja forte. Resista. Seja corajoso. Não tenha medo, nem desanime. Pois o Senhor, o seu Deus, para mim isso basta, irmãos, estará com você por onde quer que andar. Feche seus olhos, vamos orar por essa palavra. Ore e agradeça a Deus por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa palavra. Pode deixar as luzes acesas, tá? Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Jesus, por essa palavra. Obrigado, Deus, por essa exortação. Obrigado, Deus, porque o Senhor veio nos animar nessa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor está com a gente por onde quer que nós andarmos. Deus, que essa realidade seja notável na nossa vida. É assim que nós louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor.